Glória a Deus. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Saúdo a todos da paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando hoje no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 5. Nós vamos meditar hoje nas referências do capítulo de número 5. Tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Mais uma vez eu quero reforçar o aviso aqui para os irmãos, amigos, ouvintes, telespectadores do meu canal, o porquê de eu estar usando essa máscara, Os irmãos têm visto, e isso tem causado estranheza aos irmãos, Então daí eu estou avisando os irmãos no início de cada vídeo o porquê que eu estou usando, para que os irmãos entendam, e fiquem tranquilos, tá certo? É porque eu estou fazendo um procedimento dentário, E aí, tão logo termino o procedimento dentário, aí eu estarei tirando a máscara, tá certo, irmãos? É um procedimento dentário para simples correções, tá bom, irmãos? Tá certo? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, E vamos então, a nossa mensagem de hoje, que é 1 Coríntios, capítulo de número 5, E nós vamos estar meditando nas referências, que diz o seguinte: a impureza da igreja de Corinto, repreensões e exortações. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios. Como é haver quem abuse da mulher de seu pai? Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás, para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar a massa toda? Limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o qual nem ainda comas. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro?
mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E nós vejamos aqui, irmão, mais uma vez, né, que essa advertência, essa exortação do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, né, ou às igrejas de Corinto, é porque foi chegado aos ouvidos dele que tinha uma pessoa na igreja, que era membro da igreja, participando do corpo e sangue de Cristo, perfeita comunhão com os irmãos da igreja, que tinha cometido adultério, né, com a madrasta, né? E Paulo ficou sabendo que esse irmão tinha feito isto e que continuava na comunhão da igreja com os irmãos, né, de maneira normal, né, convivendo com eles em perfeita comunhão, né? E Paulo, como ele era o líder das igrejas ali, né, dos gentios, né, então ele tinha toda a autoridade para fazer e desfazer o que ele bem quisesse, bem entendesse, de acordo com a permissão que Deus desse para ele, né? Então Paulo tinha essa autoridade, ele era o responsável máximo e ele ficou ali, ele mandou a determinação, né? Porque os irmãos, depois que esse irmão, que se diz irmão, cometeu essa atrocidade, né? Ficando com a mulher do pai dele, que no caso aí, a princípio eu diria que é madrasta, né? Ele deveria ter sido afastado de comunhão imediatamente, tão logo chegou ao conhecimento da igreja, né? O pastor da igreja tinha que ter tomado providência na hora e afastado esse irmão que tal ato cometeu, né? Evidentemente que afastava de imediato e aguardava um desfecho maior pelas autoridades máximas que pudesse ali, no caso o apóstolo Paulo, né? E só que não fizeram nada, deixou continuar normalmente, né? E Paulo mandou a carta exortando dessa forma que nós estamos acabando de ver aqui, né? E vamos dar continuidade para que nós possamos ver agora nas referências, o que as referências dizem sobre este assunto de um modo geral, né? Relacionado ao capítulo de número 5, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. A impureza da igreja de Corinto, repreensões e exortações. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação. E fornicação tal qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai, né? E é uma coisa assim tão horrenda que nós sabemos que se qualquer pessoa, né, entre os gentios, né, tiver esse tipo de acontecimento juntamente com a mulher do pai, né, pode acontecer coisa muito mais séria, muito mais grave em relação a isso, né, porque não é de maneira nenhuma admitido isso, né. E a referência continua, e a referência diz o seguinte, né, Paulo passa a escrever sobre um informe recebido de imoralidade na igreja de Corinto e a recusa dos seus dirigentes quanto a disciplinar o culpado. Versos 1 a 8. Paulo declara que a igreja, sendo um povo santo, não deve permitir nem tolerar a imoralidade entre seus membros. Cita 3 razões porque a igreja deve disciplinar um membro culpado. Primeiro, para o bem do culpado. Verso 5. A exclusão pode despertá-lo para ver a tragédia do seu pecado e sua necessidade de perdão e restauração. Segundo, por amor à pureza da igreja. Versos 6 e 8. Tolerar a iniquidade numa igreja é rebaixar paulatinamente o padrão moral de todos. Terceiro, para o bem do mundo, confira, verso 1, a igreja não poderá ganhar homens e mulheres para Cristo, se ela mesma for semelhante ao mundo.
Confira em Mateus capítulo 5, versículo 13. Para os outros trechos do Novo Testamento sobre a disciplina da igreja, ver em Mateus capítulo 5, versículo 22. Mateus capítulo 18, versículo 5, 15 e 17. Segundo Tessalonicenses capítulo 3, versículo 6, 14 e 15. Apocalipse capítulo 2, versículo 19 ao 23. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Até o teu nome, Senhor. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Ainda continuando no versículo de número 1, Paulo continua falando. Quem abuse da mulher de seu pai? Qual foi o pecado exato aqui? Não está claro. Paulo, ao referir-se à mulher do pai daquele transgressor, provavelmente quis dizer que havia um envolvimento sexual deste com a sua madrasta. Aleluia, Pai. Primeiro, Paulo ficou pasmado e horrorizado porque a igreja estava tolerando semelhante imoralidade em seu meio. Ele sabe que isso é ainda mais grave do que a própria transgressão do indivíduo. Segundo, a permissividade dos coríntios é semelhante à de muitas igrejas da atualidade, que toleram e silenciam sobre a imoralidade entre seus membros, inclusive o adultério e todas as formas de fornicação. As intimidades pré-conjugais, especialmente entre a juventude da igreja. Aleluia, Pai. Não somente são toleradas, mas às vezes até mesmo justificadas, alegando-se amor e compromisso mútuo. Poucos dirigentes de igrejas falam abertamente, em nome de Cristo, da prática do namoro imoral entre a juventude. Aleluia, Pai. Como faziam os líderes da igreja de Corinto, os tais não lamentam o fato da corrupção do povo de Deus, que se torna cada vez mais semelhante à sociedade à sua volta. Esses dirigentes, na sua autocomplacência, permitem o pecado, porque, conforme alegam, vivemos em tempos modernos e não devemos ser vistos como juízes. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 5. 1 Coríntios, capítulo 5. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Versículo 2, até ao versículo de número 5. Né? Do 2 ao 5 está escrito o seguinte. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Juntos, vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Paulo expressa qual deve ser a reação normal de uma igreja cheia do Espírito Santo. Em caso de imoralidade
entre seus membros professos. Aqueles que aceitam o conceito bíblico da santidade de Deus e da sua aversão ao pecado sentirão tristeza e pesar. Confira em Isaías capítulo 6. Removerão do seu meio a iniquidade. Versos 2, 4, 5, 7 e 13. Vamos repetir, porque é muito profundo isso aqui, irmãos. A referência do capítulo 5, versículo 2 até o 5 está escrito: Paulo expressa qual deve ser a reação de uma igreja cheia do Espírito Santo em caso de imoralidade entre seus membros professos. Aqueles que aceitam o conceito bíblico da santidade de Deus e da sua aversão ao pecado sentirão tristeza e pesar. Confira em Isaías capítulo 6. Removerão do seu meio a iniquidade. Versos 2, 4, 5, 7 e 13 do capítulo 6 de Isaías. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5. Né? E aqui Paulo faz uma determinação dura para a igreja. Ele mandou não só que fosse punido aquele irmão, aquele rapaz, aquele jovem, aquele senhor, seja lá quem ele fosse, né? Na época, ele era irmão membro da igreja, se dizia irmão, né? Paulo mandou que afastasse ele de comunhão, arrancasse da igreja e entregasse ele a Satanás, para que Satanás pudesse castigar a carne dele, com toda certeza com enfermidades graves, né? E de repente até incuráveis, né? Para que lá na frente ele não morreria, mas se arrependeria e Deus o curaria. Provavelmente não existe outra forma disso acontecer se não for dessa forma, né? E vamos ver o que Paulo fala aqui na referência, né? Aleluia, Pai. Seja 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5, né? Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. E a referência fala: isso significa, em um caso como esse de Corinto, a igreja remover a pessoa imoral da sua comunhão e entregá-lo ao domínio de Satanás, expondo às influências destrutivas do pecado e demoníacas. Versos 7 ao 13. Primeiro, tal disciplina tem dois propósitos. A. Que o culpado, ao experimentar problemas e sofrimentos físicos, arrependa-se e seja finalmente salvo. Lucas, capítulo 15, versículos 11 ao 24. B. Que a igreja livre-se do fermento velho, verso 7, isto é, das influências pecaminosas, para assim tornar-se o pão novo da sinceridade e da verdade. Verso 8. Aleluia, Pai. Segundo, a mesma ação pode ser adotada pela igreja hoje, ao procurar salvar a quem abandonou a vida cristã e voltou ao mundo. Confira em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 20. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6 até ao 12. Né? Do 6 ao 12 está escrito o seguinte: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi crucificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade
e da verdade. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Irmãos, veja o tamanho da nossa responsabilidade, né? As recomendações e exortações, ou exortações e recomendações que nos é feita pelo apóstolo Paulo, né? Instruído, ensinado e conduzido pelo Espírito Santo do Senhor. Né? Olha que coisa tremenda, irmãos, as recomendações, a forma que você, dirigente, a forma que eu, dirigente, a forma que nós, dirigentes, temos que agir ou devemos agir nas nossas igrejas, nas quais estão sob as nossas responsabilidades. Né? Esta é a recomendação bíblica nos padrões santos, morais e éticos da Santa Palavra de Deus. Né? Este é o modelo para que nós possamos agir, devemos agir, para que nós possamos alcançar do Senhor, né, ali todo o mérito, né, que o Senhor quer nos conceder, né, por cuidar bem, por sermos zelosos da obra do Senhor. Né? Paulo fala aqui no versículo 11, mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com o tal, nem ainda comais. Né? É uma pessoa que nessa situação, né, precisa ser excluído da comunhão com a igreja. Né? Até que ele sofra as consequências daquilo que ele faz e fez, se arrependa e volte atrás, peça perdão. Né? É assim que tem que ser. Né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Né? Versículo 11, do 6 ao 11, então vamos para as referências. Né? Na Bíblia, fermento, isto é, levedura que produz fermentação. É símbolo do erro que permeia o povo e corrompe a verdade. A retidão e a vida espiritual. Gálatas, capítulo 5, versículo 7 ao 9. Em Êxodo, capítulo 13, versículo 7, nota. Marcos, capítulo 8, versículo 15, nota. Paulo, neste versículo, compara o fermento ao processo pelo qual o pecado e a iniquidade paulatinamente se propagam numa comunidade cristã. Vamos repetir. Paulo, neste versículo, compara o fermento ao processo pelo qual o pecado e a iniquidade paulatinamente se propagam numa comunidade cristã, corrompendo assim a muitos. Qualquer igreja que não tomar medidas severas contra a imoralidade sexual entre seus membros, descobrirá que a influência maligna desse mal se alastrará pela congregação e contaminará a muitos. O pecado deve ser rigorosamente removido. De outra forma, o decurso do tempo, a totalidade da comunidade cristã
se corromperá e o Espírito Santo não terá lugar nessa igreja. Apocalipse, capítulo 2, versículo 3, notas. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 12. Né? 5,12 está escrito: porque tenho eu que julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Me lembra também, irmão, antes de entrar na referência aqui, Provérbios, né? Provérbios 6, 22, né? Também está escrito, né? Lança fora ao escarnecedor, e lá se vai a contenda, e cessará a questão e a vergonha. Lança fora ao escarnecedor. Né? Lança fora ao escarnecedor, e lá se vai a contenda, e cessará a questão e a vergonha. Né? Provérbios 22, 10. Que Provérbios 22, 6 é o menino, ensina o menino no caminho que deve andar. É Provérbios 22, 10. Lança fora ao escarnecedor, e lá se vai a contenda, e cessará a questão, ou cessarão a questão e a vergonha. Né? Então, tira do meio de vós esse escarnecedor, esse iníquo. Tira do meio. Porque se não tirar, ele vai contaminar a igreja inteira com o pecado qual ele está contaminado, e permanecendo vai contaminando a todos os outros. É igual uma batata podre num saco de batata. É igual uma laranja podre num saco de laranja. É igual batata, laranja e outras coisas mais. Né? Ali ele perde a caixa inteira. Perde o saco inteiro. Então, abre o saco, faz aquela cisão, arranca, joga fora, purifica, porque aí não tem perigo de contaminar as demais. Assim é o iníquo dentro da igreja cristã. Né? Precisa ser lançado fora. Tem que ser arrancado do meio do povo. Né? Não pode permanecer. Né? O pastor não pode ter dó. Tem que cortar na carne, irmãos. Né? E receberá o louvor, não só dos irmãos, aqueles que são verdadeiramente de Cristo, mas principalmente do Senhor Jesus, do dono da igreja, do dono da obra, né? O Espírito Santo do Senhor juntamente, é claro, evidentemente. Né? 5,12. Julgai os que estão dentro. Né? 5,12 e 13 está escrito. Né? Porque tenho eu em julgar também os que estão fora? Não julgais vós os que estão dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós esse iníquo. Né? Aleluia, Pai. Ou seja, esse pecador contumaz. Né? Esse que vive praticando a iniquidade. Né? Sendo usado pelo inimigo para poder destruir a igreja de Cristo. Arranca fora. Né? Lança fora os escarnecedores e se vai à contenda. E cessará a questão e a vergonha. Né? Provérbios 22, 10. Né? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. E a referência fala, né? Um crente não deve fazer crítica precipitadamente ou injusta contra outro crente. Confira em Mateus, capítulo 7, versículos 1 ao 5. Todavia, Paulo mostra aqui que a igreja precisa julgar seus membros em caso de pecado grave. Iniquidade, imoralidade ou conduta ímpia persistente. Tais ações iníquas precisam ser julgadas e disciplinadas para o bem da pessoa envolvida, da pureza da igreja e do testemunho de Cristo no mundo. Ver, versos 1, nota.
Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Amém, irmãos, louvado seja Deus. Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém.